se inscreveu no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Se você gostar desse vídeo, dá um like que ajuda bastante a gente. Então, na semana passada, na semana retrasada, porque esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, nós falamos a respeito de 3 questões importantes sobre o casamento, 3 aspectos do casamento. Se você não assistiu, depois que você assistir, isso vai estar na sequência, então você pode assistir também. Então vamos lá. Eu recebi algumas perguntas interessantes no Facebook e eu queria compartilhar com vocês. Como eu arrumo um noivo? Bom, isso não é uma coisa que dá para se ensinar, mas conversando com pessoas casadas, não casadas, mais jovens do que eu acho que a primeira coisa, e tendo em vista a minha experiência também, acho que a primeira coisa é você não se preocupar com isso. Mas como que eu vou arrumar um noivo não me preocupando com isso? Gente, as coisas têm um tempo certo para acontecer para cada pessoa. Não tem idade, não tem fórmula secreta para arrumar um namorado, nada disso. Eu acho que quanto mais desencanada, quanto mais feliz você tá, mais você atrai as pessoas. Eu acho que uma menina desencanada, que tipo, que tá feliz, que é animada, que tem amigos, tal, tem mais possibilidade de encontrar uma pessoa legal do que aquela que só fica em casa reclamando toda vez que sai, parece que tá disparando para todos os lados para achar um cara. Então eu acho que se você estiver feliz, isso vai acontecer mais fácil. E também, em quanto tempo nós juntamos dinheiro? Bom, no nosso caso, o meu marido, ele já havia comprado apartamento, não comprado, ele tinha comprado na planta e tal, então ele fez isso sozinho antes da gente decidir casar. Então, para o casamento em si, para pequenas reformas que a gente tinha que fazer no apartamento quando ele ficasse pronto, a gente juntou dinheiro durante 2 anos. Mas a gente planejou o casamento durante 3 anos, porque no primeiro ano a gente definiu o que a gente queria. Então, mas antes de você começar a juntar dinheiro, você tem que definir o que você quer. Aí a gente vai para as 3 questões de hoje. A primeira é: como será o seu casamento? Isso é muito importante e vai definir o quanto dinheiro você vai gastar. Ah, Cat, eu quero casar numa igreja bem legal e depois festejar num buffet maravilhoso e tal. Isso tem um custo. Ai, Cat, eu vou casar somente no civil e vou fazer um almoço numa churrascaria para os meus convidados. Isso tem outro custo. Cat, eu vou casar na praia com toda a pompa, circunstância, e eu quero isso, eu quero aquilo. Isso tem um custo maior ainda. Então é preciso que vocês definam primeiro como vai ser a cerimônia de vocês. Ah, vai ser como eu quiser. Porque eu que escolho e minha família que tá pagando, geralmente é a noiva, né? Minha família que tá pagando, eu que escolho, não. Querida, você tá casando com uma outra pessoa. E parece que o casamento é a maior coisa que vocês vão estar planejando juntos, mas não. É só a menor das coisas, porque ainda vai ter o piso do apartamento, vai ter a cortina, o sofá, tudo. Então, assim, você tem que aprender a ouvir a opinião do seu noivo. E de todas as opiniões que você vai ouvir, a dele é a mais importante. Então, vocês têm que aprender a entrar num consenso e que a ideia dos dois seja ouvida, respeitada e que vocês aprendam isso, porque é com essa pessoa que você vai se casar. Então, é importante que você aprenda a ouvi-lo. E assim, isso não é uma dica, mas é um conselho. O casamento é uma empresa em que você entra de sócio com seu marido, com seu noivo, namorado, no caso, pra desenvolver essa empresa, fazer essa empresa crescer. E, tipo assim, o ápice da empresa é a noite do casamento, né? Falando de cerimônia. Então, às vezes é desgastante, porque você tem um sócio, o sócio pensa diferente, mas vocês têm objetivo em comum. Então, não perca isso de mente. Eu amo esse cara, eu vou passar o resto da minha vida com esse cara, então eu vou discutir o menos possível, nós vamos discutir o menos possível. E também outra questão, separe um tempo para vocês ficarem juntos, mesmo durante os preparativos para o casamento. Separe um tempo para vocês irem ao cinema, mesmo com a grana curta, pelo menos um dia no mês, sabe? A gente vai ao cinema, a gente não vai falar sobre casamento, a gente não vai falar sobre padrinhos, a gente não vai falar sobre cerimônia. Nessa noite, a gente vai ser aquele casal de namorado que chegou até aqui e um dia decidiu se casar. Então, é um conselho que eu dou. Então, você pensa onde vai ser o seu casamento. No campo, na igreja, em um buffet e para quantos convidados. Então, a lista de convidados é a primeira coisa, aí vai a segunda dica. A lista de convidados é a segunda coisa, além de como será o casamento, é a segunda coisa que vocês têm que definir. Nossa, mas eu vou casar daqui a 2 anos, eu já tenho que saber quem eu vou convidar?
Gente, isso vai mudar com o tempo, algumas pessoas acabam se afastando de você, você acaba conhecendo outros amigos, você pode mudar de emprego e querer convidar alguns colegas de trabalho do seu novo emprego, então isso varia, claro. Mas o número de pessoas, é bom você ter um valor na sua cabeça, porque o buffet varia de acordo com o número de pessoas, e varia muito. Como é um valor alto, vai ser provavelmente um dos maiores valores que você vai ter fora a casa. Então, é importante que você defina quantas pessoas vão no seu casamento. Então, anota aí. Primeira coisa. Como será o seu casamento? E a segunda coisa, quantas pessoas irão ao meu casamento? Cat, mas minha mãe quer convidar o padeiro, o açougueiro, né. Gente, foi-se o tempo que o casamento era uma festa aberta, que você podia convidar quantas pessoas quiserem. Hoje, a coisa... Como que eu posso dizer assim? Tudo tá muito caro. Poxa, você vai dar um almoço na sua casa, você tem que pensar quantas pessoas você vai chamar, quanto você vai gastar, talvez se isso cabe no seu orçamento. Então, o casamento é a mesma coisa. Casamento não é festa, casamento não é uma festa para todo mundo, é uma comemoração para os íntimos. E quem for íntimo, você vai estar lá. E quem não for, eu espero que entenda por que não vai estar lá. Porque não é íntimo, casamento é pra íntimo. Ah, mas eu tenho que chamar meus primos, taranã. Se for íntimo, sabe? Hoje em dia você vê festa de criança, buffet e tal, é pra gente íntima. Então assim, vai ser difícil? Vai. Até perguntar no Facebook, ai, as pessoas não ficaram chateadas que não foram convidadas? Ficaram. Algumas vieram falar comigo por inbox, algumas reclamaram, algumas viraram a cara pra mim. Mas assim, casamento não é big festa, casamento é pra íntimo, é caro, e não é só isso, não é só pelo valor. Poxa, a melhor coisa do meu casamento, lógico que tiveram pessoas que eu realmente queria chamar e a gente não tinha como, não tinha condições. Mas a melhor coisa do meu casamento foi poder olhar pra cada rosto ali e saber que aquelas pessoas eram especiais para nós, para o nosso relacionamento. Então, assim, pense nisso. Quem que você quer olhar ali que faz parte do seu relacionamento, que ama o seu esposo, que te ama, que torceu? Isso é muito importante. É uma coisa legal. No nosso convite de casamento estava escrito a seguinte frase: você faz parte das 180 pessoas mais importantes das nossas vidas. Então, aquilo criou um sentimento nos nossos convidados, aquilo criou uma satisfação de ser as 180 pessoas mais especiais das nossas vidas. Então, pense sobre isso. Quem você quer ver? Quando você estiver entrando por aquele tapete vermelho, ou indiferente de onde for o casamento, qual é o rosto que você quer ver? Para quem você quer sorrir? De quem você quer receber aquele sorriso de volta? Então, pense nisso. E a terceira dica de hoje é a escolha dos padrinhos. Mas já, Cat, 2 anos antes, você não vai dizer para eles que eles serão seus padrinhos. Mas é importante que você já tenha definido. Por quê? Não por causa de dinheiro. Eu, pelo menos, aí, questão pessoal, eu não escolhi porque fulano vai me dar isso, que esse fulano vai dar aquilo. Mas quem nós escolhemos? Pessoas que tinham a ver comigo e com ele. Nós separamos, ó, pro seu lado serão X pessoas, pro meu lado serão X pessoas, e a gente foi escolhendo, conversando. Lógico, eu não escolhi os padrinhos dele, mas a gente foi conversando e concluindo ali quem a gente escolher. Em nenhum momento a gente pensou em questões financeiras. Ai, fulano vai poder me dar isso, fulano vai poder me dar aquilo. Mas assim, os nossos amigos, os nossos familiares mais queridos, as pessoas que nós amamos e principalmente as pessoas que vão te ajudar. Porque casamento é difícil, é uma empreitada. Como eu disse, é uma empresa, você tem que fazer aquilo girar. E quando você vai fazer girar, não que os padrinhos sejam seus funcionários, mas eles são ali também a sua mão de obra. Então você tem que escolher bem. Tem regra? Só amigo, só familiar, só primo, só irmãos? Não, não tem regra. Mas você vai contar. O que é padrinho? É como se fosse um pai, um paizinho. Vamos dizer assim, o que é padrinho? Paizinho. Então, assim, são pessoas que vão te abraçar, que vão te ajudar. No nosso caso, nós somos cristãos, pessoas que oraram por nós, que estiveram ali durante todo o processo. Então, pense bem. Essas pessoas têm que querer te ajudar, essas pessoas têm que querer fazer parte. A pior coisa é você ter um padrinho que não participa, que tipo parece que não se interessa, tal. Então, escolha bem. Então, as dicas do dia foram essas. Primeiro, como será o casamento ou onde será o casamento?
quantas pessoas estarão no meu casamento e quem serão os meus padrinhos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, um beijo e até